Essa semana, o estado de São Paulo entrou num regime de quarentena, imposto por um decreto do governador, e segundo esse decreto, vários estabelecimentos deveriam permanecer fechados até o dia 7 de abril. Dentre esses estabelecimentos estão academias, cursos de idioma, universidades, escolas, creches. Por isso, nesse vídeo, eu resolvi tratar sobre o pagamento das mensalidades relativas a esses serviços. Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que tem que ficar clara: o consumidor não é obrigado a efetuar o pagamento de mensalidades por serviços dos quais ele não está podendo usufruir. Então, por exemplo, você contratou uma academia de ginástica, contratou um curso de inglês. Eles estão fechados agora, o serviço está indisponível. O que você pode fazer? Solicitar o cancelamento do contrato sem o pagamento de multa. E aí vai ter quem me diga: pô, Roberto, mas eu li o contrato e tá escrito lá que se eu solicitar o cancelamento por qualquer motivo do planeta Terra, eu vou ter que pagar uma multa, ou eu vou ter que pagar um percentual sobre as mensalidades que ainda iriam vencer, alguma coisa assim. E aí o que eu faço? Se constar uma cláusula mais ou menos nesses termos no instrumento do seu contrato, ela é nula de pleno direito, por força do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. E o que significa dizer que uma cláusula é nula de pleno direito? Significa que ela não surte efeitos no mundo, na vida real, digamos assim. É como se ela não tivesse escrita lá. Então argumente com o prestador de serviço, solicite o cancelamento sem o pagamento dessa multa. Se eles insistirem na cobrança, não tiver conversa, falar não, você tem que pagar e acabou se quiser cancelar, aí o consumidor pode se socorrer tanto no PROCON quanto no Poder Judiciário, ou contratando um advogado, ou se o valor da causa for até 20 salários mínimos, indo ao juizado especial cível sem necessidade de advogado. Por outro lado, pode ser que o seu caso seja o seguinte: você fala, tá bom, entendi, mas para mim não vale a pena cancelar, até porque eu já paguei. Eu paguei adiantado, paguei à vista, eles me deram até um desconto para eu fazer isso, e eu quero a prestação do serviço quando tudo voltar ao normal. Eu não quero cancelar. E aí, o que eu faço? Bom, aí é falar com um fornecedor de serviço para que ele preste o serviço adequadamente pelo período contratado quando tudo estiver normalizado. Se isso não for possível, ou se isso não for mais do seu interesse, vamos supor, você contratou um curso de inglês por 6 meses, porque no 7º mês você vai viajar para os Estados Unidos. Então esse período, pelo menos, em que a gente está de quarentena, não interessa para você ter o serviço prestado depois, porque você vai estar nos Estados Unidos. Então o que você pode fazer? Solicitar o reembolso do valor relativo a esse período em que o serviço ficou indisponível. Agora, falando especificamente sobre serviços educacionais privados, escolas, faculdades, cursos de idioma, de música, me parece que a maioria desses consumidores não terão nenhum problema e não sairão no prejuízo. Por quê? Em primeiro lugar, principalmente para escolas e universidades, a mensalidade nada mais é do que o pagamento do ano letivo diluído em 12 meses. Então, não tendo nenhum prejuízo em relação ao componente curricular, ao conteúdo contratado, não há que se falar em não pagar mensalidade, porque você vai ter tudo aquilo que você contratou, porém talvez em períodos distintos, porque você ficou um período que não se planejava sem ter aquele serviço. Até aí tudo bem. Além disso, é importante a gente lembrar que muitas dessas instituições já estão disponibilizando videoaulas, então elas estão continuando a prestação do serviço de uma maneira alternativa durante o período de quarentena. As que não estão fazendo isso estão computando o período da quarentena como férias antecipadas. Então o aluno, naquele período que ele ia tirar férias, ele vai estudar e vai ter o conteúdo todo contratado de maneira tranquila. E aí, só para finalizar, muita gente nessa época peculiar vai achar essa solução injusta. Por quê? Porque o prestador de serviço não está parando suas atividades porque ele quer. Ele está parando porque ele foi obrigado por um decreto do governo do estado. Então, assim, ele tem que encerrar as atividades e ainda tem que devolver o dinheiro do consumidor, se o consumidor pedir, ou ainda tem que encerrar o contrato sem multa, ou tem que prestar o serviço adequadamente no momento oportuno, fora do prazo previamente estipulado. O prestador de serviço não está saindo no prejuízo? Tá, a princípio tá.
Mas por que isso ocorre? Porque o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor adotou a teoria da responsabilidade objetiva. E o que é a responsabilidade objetiva no direito civil? É aquela que prescinde de culpa. Então, independentemente de ser culpa do prestador de serviço ou não, ele responde perante o consumidor por danos causados pelo seu serviço, pela má prestação do serviço ou pela própria indisponibilidade do serviço, que é o que está acontecendo agora aqui nesse período de quarentena. Então, o fato do nosso Código de Defesa do Consumidor ter adotado a responsabilidade objetiva nos leva a afirmar também que o Código adotou a teoria do risco, segundo a qual toda atividade econômica tem um risco. E aquele que deseja exercer uma atividade econômica tem que estar ciente desse risco e calcula esse risco no preço do seu produto ou do seu serviço. Então, teoricamente, pelo menos, quando você paga a mensalidade do seu curso, nessa mensalidade já estão embutidos os riscos do negócio. Dentre esses riscos, encontram-se, por exemplo, uma quarentena em virtude de uma pandemia. Tá? Agora, o fornecedor até pode questionar isso? Pode, mas vai ser pro consumidor? Vai ser empurrando esse custo pro consumidor? Não. Vai ser ajuizando uma ação judicial em face do governo do estado de São Paulo. E dizendo, eu tive esse prejuízo porque vocês me obrigaram a fechar as portas e agora eu preciso ser ressarcido. E aí a jurisprudência, que virá futuramente com certeza, vai nos dizer qual é o entendimento para essa questão. Por hora é só, espero conseguir ter esclarecido as dúvidas de alguns cidadãos, espero que esse vídeo tenha tido alguma valia para você. Se você gostou, quer ver mais conteúdo sobre direito, ainda mais nessa época do coronavírus, eu estou me dispondo a produzir esse tipo de conteúdo, então fique à vontade para me seguir nas redes sociais, eu vou deixar aqui em algum lugar. E é isso, boa sorte para todos nós nesse período de quarentena.